Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Euclair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa treta de arminiano e calvinista que nós temos na internet e também, às vezes, em publicações de livros e tal. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Olha, primeiro, antes de tudo, se inscreve nesse canal aqui, assina as notificações para você não perder nenhum vídeo, para você não perder nenhum vídeo que virá a seguir, tá? Quando eu estiver animado para gravar também. Mas, uma outra observação que eu também tenho que fazer antes de dar início ao vídeo é na descrição e na página inicial você encontra um curso de teologia pagamento único. Pagamento único, valor super acessível. E eu vou agora passar para o vídeo em si. Essencialmente, algumas pessoas, inclusive acabei de responder um inscrito aqui, que me veio no meu zap perguntar, deixa eu ver o nome dele aqui, o Cerqueira. Ele perguntou, o curso é calvinista ou arminiano, né? E eu simplesmente respondi para ele assim, carinhosamente, que briguinha de igreja, quando a gente fala de porta de igreja, porta de igreja sempre vai ter a discussão do pastor presbiteriano brigando com o pastor pentecostal, brigando com o pastor batista, brigando com não sei quem. Sempre vai ter essa briga. Isso é briga de porta de igreja. Calvinismo e arminianismo hoje no YouTube, ou que você vê os apologistas. Cara, isso é briguinha de porta de igreja. Porta de igreja. Quando você quer estudar teologia de fato, você não fica olhando para isso. Você não olha para isso. Como assim você não olha para isso? Você vai estudar lá um pouco da posição sua, vai ver a posição do cara, mas você vai estudar outras coisas, você vai estudar a Bíblia, você vai estudar a história da igreja e essa briga ela se torna pequena. Quem gosta desse tipo de treta é aquele cara que não estuda porcaria nenhuma e que fica na porta de igreja brigando, né? E quando ele vai no trabalho ele fica enchendo o saco do outro, é isso, tá? E se você acha que eu estou sendo desrespeitoso com essa fala, é porque você é um desses. Porque, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. CPAD. CPAD. Ela é uma editora da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma igreja pentecostal. Assembleia de Deus é uma das principais denominações pentecostais do Brasil. Maiores. Não é? Eles são, por natureza, arminianos. Pentecostais, assembleanos. Inclusive publicou vários livros sobre Armínio e por aí vai. Tá ok? Tá ok. Só que, quando eles foram publicar, e eles publicaram esse léxico aqui, que é o léxico Edward Robson, quem é que traduziu esse livro? Se você olhar, vai estar escrito Paulo Sérgio Gomes. Paulo Sérgio Gomes, para quem não sabe, é um pastor reformado presbiteriano. Aí você fala, não, mas que não sei o que. Dicionário de hebraico da Bíblia, palavra-chave. Adivinha quem é que traduziu? Paulo Sérgio Gomes, presbiteriano. Você tem um presbiteriano que traduziu 2 livros, ou ajudou a traduzir 2 dicionários, o dicionário de hebraico e o dicionário de grego, do Eduardo Robson, para a língua portuguesa. Tá entendendo? E você aí, na porta da tua igreja, brigando com o cara falando do calvinista. Não é? Aí veio uns católicos me encher o saco aqui no canal, aqui também que eu tive que bloquear, que os caras muito chato também. Mas vamos lá, o cara fica dizendo, porque a igreja católica que não sei o que, pá, beleza. Eu tenho aqui o interlinear do Maurício Acarrez. Sabe o que a Paulo publicou? Alguns livros desse Maurício Acarrez. Se você procurar pela editora Paulus, colocar Maurício Acarrez, você vai ter alguns livros publicados da Paulus. A Paulus é uma editora católica. Só que o Maurício Acarrez, pelo que eu fui perceber, pelo que eu pesquisei, inclusive eu achei que ele era até um padre católico por causa disso, e não, na verdade ele é um pastor protestante. Só que a tua editora católica, Paulus, publicou. Por quê? Porque teologia
quem estuda teologia não fica de lenga-lenga com essas coisas. Tá entendendo? Tá entendendo? Não fica perdendo tempo. Principalmente na área de exegese. Na área de exegese, meu amigo, o cara vem se dizer exegeta e tá fazendo apologética, arrumando treta com os outros na internet, porque dá view. Mas meu amigo, os teólogos, quando eles se sentam para produzir teologia, eles não ficam perdendo tempo. Quem fica mastigando isso é fofoqueiro. É cara na porta de igreja. É o cara que é o pastorzinho que quer pagar de apologista aqui na internet. É isso. Porque os teólogos, de fato, a, as editoras, quando elas vão produzir algo, elas não estão nem aí para isso. Elas simplesmente pegam uma obra, se a obra é boa, eles publicam. Às vezes você lê uma obra que é de um adventista, publicado por uma editora, grande editora aí, e você não sabe. Só que você vai na internet encher o saco do adventista, porque é adventista. Os caras estão produzindo teologia, pô. Tá entendendo? Inclusive uma das principais obras, duas das principais obras de crítica textual, por muitos anos, foram dos adventistas, do Wilson Paroski. Crítica textual do Novo Testamento, publicado pela editora Vida Nova. E aí? Vai falar que a editora Vida Nova tá... Não, você não teve grandes obras de crítica textual desde 92 até 2010. E aí em 2010 o Wilson Paroski pega a tese Origem e Transmissão do Novo Testamento, publica a tese de pós-doutorado dele que ele fez na Alemanha, e publica pela Sociedade Bíblica do Brasil, que também é outra obra de referência. Até então, você tinha quantos livros de crítica textual em língua portuguesa? Quase nada. Quem é que produziu? Um teólogo adventista. E aí você vem na internet, todo cheio de dedo, todo cheio de ódio, todo cheio de frufru. Mas ninguém tinha produzido nada. Hoje você tem algumas obras traduzidas, outras produzidas e tal, mas até 2010, 2011, você quase não tinha nada produzido de crítica textual. Ainda não temos quase nada, mas já tá melhor do que 10 anos atrás. Alguma coisa já tá melhor do que 10 anos atrás. Tá entendendo? Alguma coisa já tá melhor. Alguma coisa já tá melhor. Só que você que não conhece de teologia, fica de lenga-lenga. Fica, né? Entende? E eu posso continuar com vários exemplos, o reformado, ou aquele sensacionista. Não, esse negócio de dom de línguas aí é coisa do demônio, é coisa de frescura. Isso não é. Tudo bem, você tem sua posição. Só que aí, por exemplo, você pega a editora Vida Nova, que é uma editora batista, quem é que eles chamaram para traduzir certas obras teológicas? Que nem esse dicionário aqui, o Dicionário Internacional de Teologia, 2 volumes, que não é mais publicado agora é só um volume, mas 2 volumes. Quem traduziu foi o Gordon Shaw. Gordon Shaw, até onde eu sei, é pentecostal, pô. Gordon Shaw? Foi o Gordon Shaw. Deixa eu ver aqui. Pra eu não dizer que eu tô enganado, tá? Deixa eu ver aqui. Tradução Gordon Shaw, cara. Que tem um livro de uma gramática de hebraico pela CPAD. Ele pelo que eu sei, ele é um pastor pentecostal. Tem um livro Entendes o que lês do Gordon Fee. Gordon Fee é pentecostal. Gordon Shaw, deixa eu ver. Deixa eu ver só se o Gordon Shaw era pentecostal. Eu sei que tem uma obra dele pela CPAD. Deixa eu só ver. Para ver se eu não tô me enganando aqui. Gordon Shaw. Gordon Shaw. Deixa eu ver aqui. Missionário britânico. Ó, pela CPAD. Deixa eu ver. Gordon Shaw era de que igreja? Anglicano.
Mas ele adotou a Assembleia de Deus como sua igreja, ó. E o Gordon Shaw? Um anglicano britânico radicado no Brasil que adotou a Assembleia de Deus como sua igreja. Gordon Shaw é responsável. Aí, ó. Então, é isso. Um pentecostal. E aí? Você vai ficar de enrosquinho? Vai ficar de... não, cara. Quando a gente vai estudar teologia, a gente quebra essas barreiras. Essas barreiras, elas não estão... A gente não está... a pessoa, quando ela se propõe a estudar teologia, ela não está presa a essas briguinhas pequenas. Por quê? Quando você olha pro campo teológico, esses pontos, eles são pontos pequenos. São isso aqui. Porque, vamos lá, dentro do curso de teologia que eu sempre divulgo aqui, você tem pelo menos 100 matérias. Já chegou a 100 matérias, eu acho. 100 matérias dentro do curso de teologia que eu divulgo aqui na descrição, que eu sempre divulgo. 100 matérias. Aí imagina, você acha que o curso todo os caras vão ficar falando de calvinismo e arminianismo? Se deve guardar um dia ou outro? Se deve falar em línguas ou não? Não, cara, você vai estudar história da igreja, você vai estudar grego, você vai estudar hebraico, vai estudar exegese, hermenêutica, vai estudar teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, profetas menores, profetas maiores, escatologia, vai ter a matéria de seitas e heresias, você vai ter uma porrada de matéria, eclesiologia, você tem uma porrada de matéria que essas tretinhas pequenas, olha, quando você olha, você fica até enojado. Tipo, você fica enojado porque você fala, cara, como é que. Quem começa a estudar teologia muito de fato, ele olha assim, cara, como é que eu perdi tempo com isso? Né? Você vai ter a matéria de teologia sistemática. Então, a pessoa quando ela entra, que nem eu digo isso porque eu sou de uma denominação e eu fiz estudos. A minha formação teológica não é pelo seminário da minha igreja. Não foi, nunca foi. Estudei em seminário pentecostal, fiz a convalidação, a extinta convalidação em teologia para um outro seminário, para uma faculdade que não é da minha igreja. E isso afetou minha fé? Não. Na verdade, até me ajuda a compreender e dialogar melhor com o pessoal de outras denominações. Entende? E eu não estou sendo ecumênico aqui, estou falando de estudo teológico. Às vezes os caras vêm criticar, falar e tal. Ah, não, porque não sei o que. Aí você fala, tá, conhece esse livro? Não. Ou conheço, é muito bom. Eu falei, então, esse autor é de tal igreja. E aí? Então, quem estuda teologia não fica com briguinha de fato. E é isso. O cara acha que vai entrar numa igreja, vai entrar num seminário de teologia para ser defensor de uma bandeira de igreja. Na verdade, por mais denominacional que um curso de teologia seja, você vai lidar com milhares de matérias ou outras matérias que não tem nada a ver com a sua igreja. O que grego e hebraico tem a ver com a igreja? Fala para mim. Por mais barrela que seja um curso de teologia, o cara vai estudar um pouco sobre hermenêutica e exegese. Eu duvido que o cara só cite autor da igreja dele na hora do professor só cite autor da igreja dele. Por mais barrela que seja. Né? Por mais barrela. Escatologia. Eu acho que por mais barrela que seja o curso, o cara tem que citar preterismo, historicismo e futurismo. O cara pode ser futurista, ele tem que citar o preterismo e o historicismo. O cara é preterista, mas ele vai falar do futurismo e vai falar do historicismo, porque curso teológico é você pega e você estuda. Quando o cara não é luterano, mas quando ele vai estudar a história da igreja, ele tem que passar pela história da igreja luterana, por Lutero. O cara pode não ser calvinista, mas ele tem que passar por Calvino. E assim, meu amigo, você vai vendo. Então, essas discussões de porta de igreja e tal, eu não digo que elas não são importantes. Não é isso que eu estou dizendo. Elas, até certo ponto, são importantes. Mas elas, para um teólogo sério, para um teólogo profundo, para um teólogo que realmente queira estudar a palavra de Deus, isso, meu irmão, eles não ficam com essas briguinhas. Não ficam. Eu te juro, não ficam. Editoras acadêmicas não ficam
A pergunta que eles fazem é: esse livro é de qualidade? Então vamos publicar. Opa, esse livro é necessário? Vamos publicar. Se eles tiver que contratar um cara que pensa diferente deles para traduzir a obra ou até para produzir e lançar, sem problema. Já mencionei alguns livros aqui e poderia mencionar outros mais, mas não é necessário. Não é necessário. Entende? Então, gente, abram os olhos, não se prendam à porta de igreja. Se você quer estudar teologia de fato, eu sou calvinista, eu queria estudar, não posso estudar num instituto reformado, num instituto pentecostal? Pode. Ah, eu sou pentecostal, vou estudar no seminário metodista? Pode. Curso teológico é curso teológico. É claro que tem aqueles cursos denominacionais que são mais bem vistos dentro da sua igreja. Aí você se adapta à sua igreja. Mas se você quer estudar teologia, ser teólogo, aí é outra coisa diferente. Porque ser teólogo e ser pastor são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. O pessoal também não consegue entender isso. Já gravei vídeo sobre o tema, mas eu sinto que as pessoas têm dificuldade de desvincular a figura do teólogo e do pastor. E, em suma, elas andam juntas. Muitas vezes o cara que quer ser pastor faz teologia, sim, mas não necessariamente sempre. O cara às vezes vai fazer teologia por algum motivo e se tornar professor de teologia. Vai estudar teologia porque ele quer aprender, ser um professor melhor de escola sabatina, de escola dominical e por aí vai, e não o interesse de se tornar pastor. Entendeu? Então, às vezes o teólogo ele não anda junto com o pastor. Não é à toa que a Bíblia fala do mestre e fala dos pastores, né? Inclusive que eu discordo muito, mas tem no texto bíblico isso, esse termo pastor. O pastor que cuida de uma congregação. Você tem o pastor da congregação, você tem o mestre. O cara que estuda teologia, muitas vezes ele se torna mestre. No sentido de ensinar, de estudar a doutrina. O pastor ele vai cuidar da vida espiritual. Vai cuidar da questão doutrinária também? Vai. Mas ele vai cuidar da vida espiritual. Que uma coisa não contradiz a outra, uma coisa ajuda a outra. Quanto mais conhecimento um pastor tem, por isso que ele estuda teologia, melhor ele pode desempenhar o crescimento e o aconselhamento da sua igreja. Ponto. Você tem a matéria em teologia chamada aconselhamento pastoral. Existe essa matéria. Então, se você é um leigo que estuda e você aprende sobre isso, se você se torna pastor posteriormente, você percebe que isso enriquece você. Entende? Então, é isso. Eu não perco tempo com isso. Muitas vezes me perguntam, me pedem para gravar vídeos assim. Eu poderia gravar vídeos polêmicos, podia ficar gravando vídeo aqui sobre mortalidade da alma, sobre dia de guarda, sobre isso, sobre aquilo, o dom de língua. Cara, eu poderia, velho, eu poderia. Mas eu prefiro falar mal de Bíblia de estudo. Eu prefiro falar mal de Bíblia de estudo, brincadeira, não. Eu prefiro vir aqui compartilhar experiências, métodos de estudo com vocês. Nego aqui fica falando, eu gostava de quando o canal falava de grego, mas pô, tem muito conteúdo de grego. Eu duvido que alguém já tenha assistido todos os conteúdos de grego que eu já gravei. Eu duvido. Todos os vídeos que eu já gravei sobre crítica textual, eu duvido. Porque sempre estão me perguntando as mesmas coisas. Por que estão me perguntando? Porque não viram. Então, às vezes fica pedindo conteúdo novo de grego, mas não viu o que foi produzido. Né? Então, peço que voltem e revejam. Né? Eu passo muito método de estudo para vocês aqui. Quer se dar bem com meus vídeos? Não fica prestando muita atenção no que eu estou falando. Só analisa, observa como que eu estou chegando nessa conclusão. Observa isso. Anota o nome dos livros que eu cito, os autores. E bronca, parceiro. Você vai ver que a sua biblioteca vai ficar monstra. Pelo menos na área de linguística e crítica e teologia, né? E teologia bíblica, né? Como grego, hebraico, crítica textual, exegese. Vai melhorar bastante. Você vai ver que só o que eu falo aqui, que eu cito, recorrente, alguma coisa relacionada à história, você vai ver que você vai melhorar bastante. Então só anota. Né? E é isso aí. Tá? Então, teólogo de verdade não fica de tretinho. Apologista fica defendendo a doutrina dele, às vezes o apologista ele não defende o texto bíblico, ele defende a doutrina da igreja dele, que é diferente, são duas coisas diferentes.
que às vezes andam juntos, mas às vezes anda bem separado, né? Tem muita doutrina aí que anda bem separado do texto bíblico. E às vezes o cara é apologista de uma determinada igreja, ele defende uma posição que é contrária à igreja dele. Às vezes o cara tá defendendo uma posição que contradiz o que a igreja dele defende, mas o cara é apologista, vou fazer o quê? Né? Então, meu conselho é, quem quer ser teólogo, passa longe de tretinha e vai seguir o teu canal aí, seus estudos, vai estudar outras coisas. Inclusive eu tenho muitos amigos apologistas que vêm me perguntar as coisas e eu respondo, e o cara fala, mas como é que você sabe isso? Eu estou estudando, eu não fico de treta, eu não fico de lenga-lenga, eu não fico de perdendo tempo. Aí eu vejo os caras que são apologistas estão trancados no mesmo tema há 5 anos, 10 anos. Conheço os caras há 8 anos e há 8 anos os caras ficam discutindo a mesma coisa. Estão no mesmo grupo de WhatsApp discutindo com as mesmas pessoas há 8 anos. Eu perder meu tempo para quê? Vou ler sobre a Segunda Guerra Mundial, vou ler sobre o Império Romano, né? Vou ler sobre grego, sobre hebraico. Não vou ficar preso nisso. Porque teólogos estudam outros temas. É isso. Um abraço e fui.